Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui, aproximadamente 1,80 m de altura, mais de 130 kg de peso de palco seco. Fala a verdade, se eu não tivesse colocado esse último adjetivo, tu poderia até ter ficado confuso. Pô, será que esse cara tá falando do Ronnie Coleman ou do Samson d'Água? Mas se engana você, meu parceiro, se você acha que a única diferença entre esses dois monstros é apenas condicionamento. Pô, Carlos, eu já sei, o Ronnie Coleman, ao contrário do Samson d'Água, utilizava teu cupom Carlos lá na Growth, por isso que ele tinha aquela qualidade a mais. É isso também, rapaziada, porém o negócio é um pouco mais complexo. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra gente analisar de uma maneira mais técnica, fazer algumas comparações entre esses dois grandes atletas. Quero deixar primeiramente muito claro que eu tenho um respeito muito grande pelo Samson d'Água. Quem me acompanha principalmente lá no Instagram vê que de fato eu curto muito o fato dele ser o campeão atual. Afinal, estamos falando de um cara que de fato representa a Open e mesmo assim não deixou de lado algumas características muito importantes, né, para dar uma beleza pro bodybuilding, que no caso é pose, está certo, é controle de linha de cintura. Dá pra ver que ele vem se preocupando cada vez mais com isso, e não somente isso, né, um cara que consegue também manter uma linha estética mesmo buscando um volume desenfreado. Então, pessoal, máximo respeito ao Samson d'Água. Quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é puramente técnico, tá certo? E, inclusive, eu já tô vendo que esse aqui vai ser um dos vídeos mais bacanas aqui do canal, cara. Eu tô muito empolgado pra fazer. Então deixa teu like aí, tá certo? Eu sei que é um pouco chato pedir, mas, cara, ajuda muito. Vamos lá. Primeira coisa que precisamos falar: capacidade de equilibrar o ganho de volume sem perda de definição. Primeiro, tá certo, para você entender com perfeição a visão que eu quero te passar, eu quero observar junto com você um pouco do retrospecto do Samson d'Água. O primeiro show profissional que ele venceu foi o Prague Pro de 2021. Foi lá que ele venceu o Rafael Brandão e também ganhou uma certa notoriedade com o público brasileiro. Eu particularmente passei a respeitar muito o Samson depois daquele evento, né, pela linha que ele trouxe, tá certo? Tanto é que aqui no canal, poucas horas depois de que acabou o show, eu fiz um vídeo comentando, né, fazendo ali uma análise, e eu falei para vocês que ele me lembrava muito o Lee Haney, falando obviamente do duplo bíceps de frente, o vácuo, o posicionamento do físico, de uma certa maneira até o tamanho dos dois era um pouco semelhante. Só que uma coisa é fato, o Samson, ele não é mais desse jeito. O cara teve uma evolução absurda. Então, obviamente, comparar ele hoje com o Lee Haney não faz mais tanto sentido assim. Mesmo que ele tenha conseguido manter uma linha estética do físico dele, né, e uma fluidez ali realmente acima da média, a diferença na brutalidade do físico é outra coisa, né? É outro patamar. Não é à toa, pessoal, que quando eu vi essa última atualização do Samson d'Água, eu tinha uma ideia de imediato. Eu falei, cara, eu preciso comparar essa versão atual do Samson d'Água com alguma versão do Ronnie Coleman, pra ver, né, o nível que ele tá. Nada melhor do que comparar com o melhor de todos os tempos. E a versão que eu escolhi do Coleman foi a de 1999. Provavelmente, pessoal, eu não vou conseguir colocar o vídeo todo aqui na íntegra, tá certo, pra vocês, mas essas fotos aqui que vocês estão vendo é do comparativo que eu fiz. Você deve estar pensando, pô, Carlos, aí tem uma diferença absurda, cara, no condicionamento dos dois. E de fato tem, pessoal, mas tenha em mente que essa versão do Ronnie Coleman que eu comparei é uma versão dele faltando 9 dias para o Mr. Olympia de 1999, enquanto o Samson d'Água, nessas imagens, estava há 7 semanas do Arnold Classic, agora que vai acontecer. Então, pessoal, temos o seguinte cenário: o Ronnie Coleman obviamente estava mais depletado, ou seja, ele não estava tão grande como ele poderia estar faltando aí 7 semanas para um campeonato, como o Samson d'Água está, por exemplo, nessas imagens. Só que em contrapartida, o Samson d'Água, ele não está tão seco como ele poderia estar caso estivesse faltando 9 dias para competir, né, como o Ronnie Coleman. Então temos aí um Ronnie Coleman um pouco mais depletado, né, um pouco menor, só que mais condicionado, e o Samson d'Água um pouco maior, né, só que menos condicionado pela distância do campeonato. Pô, Carlos, mas o Samson d'Água, cara, 7, 5, 4 semanas, no dia do palco ele sempre tá nesse condicionamento. Pô, cara, para com isso, né? Vamos respeitar o cara, mano. Porque o ponto aqui é o seguinte, pessoal. Nesse vídeo comparativo, obviamente, há uma diferença de qualidade de condicionamento. Mas, pelo amor de Deus, você viu, cara, em relação a tamanho, a diferença não é tão discrepante assim. E calma, tá? Você vai entender o raciocínio. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que lá em 2021, o Samson d'Água, ele poderia ser facilmente comparado com o Lee Haney, linha e volume, mas com apenas 3 anos de trabalho, ele atingiu um nível de volume tão grande, tão absurdo, que hoje dá pra comparar com essa versão do Ronnie Coleman. Pelo menos, obviamente, nessas imagens. Ou seja, pessoal, a evolução que o Samson d'Água teve nesse curto espaço de tempo foi surreal, cara. Com certeza foi uma das maiores evoluções
evoluções do bodybuilding. Olha as costas do Dauda, por exemplo. Ele literalmente transformou um dos seus principais pontos fracos em um dos seus pontos mais fortes atualmente. Não é à toa que nesse Mr. Olympia de 2024 teve momentos que ele realmente ficou muito parelho em relação ao Derek Lunsford. Pô, isso é um feito que beira o inacreditável. Se te falassem isso há 3 anos atrás, ninguém iria acreditar. E para que o Samson conseguisse isso, né, colocar todo esse volume, ele com certeza precisou empurrar a genética dele no limite. Detalhe, tá? Eu não tô falando que ele vai estagnar, que ele chegou no limite. O que eu tô falando é que até então ele fez tudo que estava no alcance dele. Inclusive, uma das coisas que foi necessário ele fazer foi sacrificar um pouco da definição. Tanto é que quando ele foi perguntado no Instagram em relação a isso, numa caixa de pergunta, ele disse que caso ele tentasse chegar mais definido, ele iria perder muito do funness dele e, palavras dele, né, ele ia ficar só um cara alto e magro no palco. Então é bom entender uma coisa, a genética do Samson Dauda é uma parada totalmente fora da curva. E se você acha, cara, que para colocar todo esse volume que ele traz, para ter essa evolução, só é necessário apenas sacrificar a definição, eu sinto muito, mas você tá enganado. Não é bem assim, tá certo, pessoal? Se fosse assim, né, outro cara teria feito isso. É só você olhar, por exemplo, o Regan Grimes. Ele tinha o mesmo coach, no caso, o Milor Sasev. Ele ficava gigante no off-season, né, passando aí de 300 libras, mas ele nunca conseguiu apresentar grandes evoluções. E sendo bem realista com vocês, pessoal, o condicionamento que o Samson apresenta hoje, baseando-se no ganho de volume que ele teve, é muito bom. A realidade é essa. Tem gente que com certeza para chegar no volume do Samson Dauda iria precisar sacrificar ainda mais do condicionamento. Na verdade, a maioria nem conseguiria. E é tendo isso em mente que podemos compreender ainda melhor o feito do Ronnie Coleman em 2003. Foi o ano que ele empurrou a genética dele ao limite e ficou irreconhecível. O ano anterior, o de 2002 no caso, foi péssimo pro Coleman. Ele foi vaiado quando venceu o Mr. Olympia porque trouxe a pior versão dele, perdeu um show pro Gunter naquele mesmo ano, enfim. E o que acontece no próximo ano é aquilo, né, velho? O cara chega de um jeito irreconhecível e domina o show. Ele colocou uma quantidade absurda de volume e o mais impressionante é que ele praticamente não sacrificou o condicionamento. O cara ainda estava extremamente seco. E qual é o ponto-chave da diferença da evolução dos dois? Porque um conseguiu ganhar tanto volume seco e o outro não? Puramente genética. O Samson não chega mais condicionado, não é porque ele não faz o trampo ou simplesmente porque ele não quer, é porque ele não consegue. Ambos fizeram os 100%, trabalharam duro para mostrar evoluções, mas há claramente uma barreira estabelecida pela genética. Ao decorrer do vídeo você vai entender o porquê eu acabei de te passar todas essas informações em relação à evolução do Samson Dauda e do Ronnie Coleman. Só que agora eu preciso explorar um tópico um pouco mais técnico, que no caso é sobre a estrutura e o formato muscular, e o porquê a probabilidade dessa junção quase perfeita se repetir é mínima. Quem acompanha o canal há mais tempo já deve ter uma certa noção do que eu vou falar agora. Porém, dessa vez, pessoal, eu vou dar exemplos mais incisivos para vocês, ok? Porque uma das coisas que eu mais vejo o pessoal comentando é sobre a estrutura do Dauda, de como ele tem uma estrutura perfeita, que finalmente apareceu um campeão com a estrutura de um Open de verdade. Algumas pessoas, inclusive, falando que a estrutura dele é melhor do que a do Ronnie Coleman. E sendo sincero, cara, eu até consigo entender essa visão, mas eu não concordo. Definitivamente, o esqueleto, a estrutura do Coleman é superior. E o grande triunfo do Coleman não é somente a estrutura, e sim como os formatos musculares se encaixam com essa estrutura. O ponto principal é a proporção de tronco e pernas. O Ronnie tem as pernas extremamente alongadas. As pernas dele, cara, são muito compridas mesmo. E obviamente, pessoal, pro bodybuilding isso é um baita ponto forte. Só que o mais impressionante é que ele também tem um tronco extremamente curto. Só para comparativo, olha o Flex Wheeler. Ele também tem esse tipo de estrutura, né, com as pernas mais alongadas e o tronco mais encurtado. Mas mesmo assim, cara, ao lado do Ronnie Coleman, ele ainda perdia em relação a essas proporções. O Coleman conseguia ter as pernas ainda mais compridas e o tronco ainda mais curto. E esse tronco encurtado do Ronnie Coleman era potencializado por alguns fatores, como por exemplo um peitoral extremamente comprido, né, na vertical, então ocupava mais espaço no tronco dele, e claro, uma dorsal que se projetava de uma maneira muito baixa. Ou seja, o frame desse tronco curto que ele tinha era completamente preenchido, tanto na parte interna, no caso o peitoral, como na parte externa, que no caso era a projeção da dorsal. Para comparativo, olha por exemplo um semi-relaxado do Samson Dauda. A projeção que o Samson Dauda consegue
consegue na dorsal dele fazendo um semi-relaxado de frente é até menos expressiva do que a projeção que o Ronnie Coleman conseguia parado. O Ronnie Coleman, praticamente sem abrir a dorsal, ele já conseguia expor a dorsal dele facilmente, entendeu? Ele não precisava abrir os braços todos para ter aquela asa saindo de baixo. Mas claro, né, quando ele abria, aí vocês sabem como absurdo aquilo lá era, né, mano? O cara realmente tinha uma capa ali do lado do braço dele. E do mesmo jeito que o peitoral comprido e a dorsal se projetando muito de baixo potencializava esse aspecto de ter um tronco mais encurtado, né? Deixava essa característica dele ainda mais forte. Na parte inferior também tinha um ponto muito chave, que no caso era o tensor da fáscia lata. E é impressionante, cara, como esse músculo pequeno que fica ali ao lado do quadril, né, antecedendo a projeção do vasto lateral, é tão importante, cara, é surreal. O que isso pode mudar, transformar, né, de uma maneira literal, tá certo? A fluidez de um físico é surreal, cara. Porque o tensor da fáscia lata, ele não somente deixa a tua perna mais fluida, mas ele também completa e potencializa a tua estrutura. Eu já mostrei como exemplo aqui no canal a perna do Nick Walker. A falta de volume, na verdade, né, a falta de proporção, até mesmo relacionado à estrutura, é muito por conta disso. O tensor da fáscia lata do Nick Walker é quase inexistente. Aqui do lado do Harry Choopan, que tem um excelente tensor da fáscia lata, inclusive já teve um dos melhores quadríceps da Pro League, fica claro isso. Se por meio de uma edição aqui for adicionado um tensor da fáscia lata mais projetado, cara, olha a diferença que isso faz na fluidez do físico dele. Não somente a cintura parece ficar menor, como principalmente a perna fica muito mais equilibrada com a parte superior. Eu tô falando até do ponto de vista estrutural, porque sem o tensor da fáscia lata fica muito exposto que ele tem a perna mais encurtada e o tronco mais alongado. E com o tensor da fáscia lata mais projetado se conectando com o vasto lateral, ele ganha uma estrutura mais balanceada. Ou seja, o tensor da fáscia lata, quando projetado e fluido com o vasto lateral, ele deixa as tuas pernas ainda mais alongadas. Afinal, o músculo da tua perna ele começa a se projetar do lado do teu quadril. Você entendeu perfeitamente, correto? Então imagina um tensor da fáscia lata extremamente projetado num cara com a estrutura do Ronnie Coleman. É por isso que ele é tão único. Se ele não tivesse isso, ele perderia muito do impacto dele. Você não acredita, né, cara? Mas eu vou te provar, tá, que essa característica deixa ele não somente freak, mas também deixa ele muito mais fluido. Olha o Marcus Ruhl, por exemplo. A estrutura dele de perna e tronco era muito semelhante à do Coleman, mas como o vasto lateral dele era o único músculo ali, né, da lateral da perna que se projetava, a perna dele perdia muito da fluidez. Tem essa foto aqui dele ao lado do Coleman que mostra isso. Só lembrando, tá, pessoal? O Ronnie aqui, ele já não estava mais no auge, tá certo? O físico dele já estava bem cansado. Mas foquem aqui na estrutura e na fluidez da silhueta. Se o Marcus tivesse esse tensor aqui mais projetado, fluindo com o vasto lateral, o físico dele seria bem melhor, cara. A linha da cintura, inclusive, falando ali dos oblíquos, nem iria parecer ser tão dilatado assim. Nessa edição aqui você consegue ver como as linhas, né, ficam mais suaves, entendeu? A linha da silhueta do físico dele. Obviamente, tá, pessoal, não vai ficar perfeito porque é uma edição, né? Não é algo natural. Mas eu acredito que dá pra entender o que eu tô falando. Eu tô dando um foco tão grande nesse pequeno músculo por um motivo muito simples. Pose. Vocês sabem, né, pessoal? O Ronnie Coleman nunca se destacou em relação às poses, né? Inclusive, ele era um cara que errava muito. Ele errava ao ponto dos fotógrafos precisar corrigir as poses dele na hora de fazer as fotos no backstage, né? Tem até um clipe bem engraçado do fotógrafo pedindo pra ele corrigir o peitoral de lado, sabe? Obviamente, quando ele acertava a pose, era uma parada bizarra, né? Como aquele backlight spread dele lá no Mr. Olympia de 2003. Mas se tem uma coisa, pessoal, que o Ronnie Coleman quase sempre acertava e que foi essencial pra deixar o nome dele marcado na história, era no posicionamento das pernas. Não somente nas poses de costas, porque ele ativava de maneira perfeita o glúteo, o posterior e mantinha também a fluidez das pernas, mas principalmente nas poses de frente, porque o Coleman posava, né, geralmente com as pernas mais próximas. O semi-relaxado de frente dele tinha esse posicionamento, a expansão de dorsal de frente também tinha esse posicionamento de perna, o mais musculoso, e isso, cara, valorizava demais a fluidez do tensor da fáscia lata com vasto lateral. Só que eu falei que ele quase sempre acertava. Olha esse comparativo aqui, por exemplo. Fotos tiradas no mesmo dia, em poses frontais, mas preste atenção na diferença colossal na proporção da parte inferior com a parte superior, somente por conta da diferença no posicionamento das pernas. Aqui, pessoal, nessa foto da esquerda dá pra ver que ele tá usando muito, né, cara, dos adutores, e o resultado é que ele fica muito desproporcional. O tronco, né, cara, parece que... Mano, eu não sei, cara, parece que é de outro ser humano em comparação com a parte inferior. Já na direita aqui, cara, dá pra ver que os adutores estão mais escondidos
escondidos, né? Então o foco é total na projeção do vasto lateral. E isso, né, cara, deixa a proporção do físico dele praticamente perfeita, até porque ele tá valorizando o arredondamento e a parte superior dele é muito arredondada, então tem uma harmonia muito bonita em relação a isso. E isso, pessoal, era algo que se refletia no palco também. Quando o Ronnie Coleman fazia o duplo bíceps de frente com as pernas um pouco abertas, e como ele não conseguia, né, ativar 100% os adutores, ele perdia muito o impacto da parte inferior, entendeu? Ele nem ficava tão impressionante assim, mas quando ele fechava um pouco mais as pernas, focando ali um pouco mais no vasto lateral, mantendo a fluidez da estrutura inferior dele, ele mudava por completo o impacto do físico. E hoje eu acredito que vocês sabem qual é o jeito que os atletas preferem fazer as poses. Quase todas as poses frontais são feitas dando foco, né, dando um ênfase muito grande nos adutores. E o Samson Dauda, pessoal, infelizmente é um dos principais atletas hoje que usa esse tipo de base. Então ele acaba perdendo o impacto do quadríceps, né, porque obviamente há uma redução no arredondamento do vasto lateral. E claro, né, pessoal, isso faz com que ele também perca muito da fluidez com a parte superior do físico. E obviamente o Samson nunca vai mudar isso, tá? Você só vai ver ele posando com as pernas mais juntas quando ele tá fazendo um semi-relaxado de frente ali, é mais artístico, né, pra posar pro Instagram. De vez em quando ele faz o mais musculoso. E o impacto negativo nisso é que o Samson Dauda acaba perdendo muito da fluidez da perna dele, entendeu? Ele tem um bom tensor da face lata, você consegue ver quando ele tá andando, até porque ele é um cara que tem um quadril muito fino, mas infelizmente o método de posar dele é muito diferente do que o Ronnie Coleman usava. O foco é total nos adutores e quase nada pro vasto lateral. Agora, pessoal, eu quero voltar com vocês no primeiro tópico. Lembra que eu falei que o Samson, para chegar no volume atual, precisou sacrificar a definição? Aí eu te pergunto, e se o Ronnie Coleman fizesse a mesma coisa? Até porque em 2003 o cara não fez isso, ele tava igual uma pedra. Só que em 2004 ele fez, no Grand Prix da Rússia. O cara tava gigantesco, porém ele estava um pouco menos condicionado. É nítido que o Coleman deixou um pouco o condicionamento de lado para trazer mais volume. É o seguinte, vocês lembram do duplo bíceps de costas do Samson no Mr. Olympia de 2024? Excelente, né, cara? Ainda mais se levarmos em consideração ao que ele era. Agora, olha as costas do Ronnie aqui em 2004, quando ele deixou o condicionamento de lado. Cara, é sério, isso aqui literalmente beira o inacreditável. O Ronnie Coleman aqui, velho, nesse tamanho, né, e numa versão, entre aspas, aí menos condicionada, tá mais condicionado do que o Samson Dauda quando chegou no pico do condicionamento dele. É absurdo isso, cara. Agora vamos pegar o que eu falei quase agora sobre tensor da face lata, estrutura e projeção da dorsal, beleza? Olhem esse duplo bíceps de frente aqui, pessoal. A proporção tá ruim, tá certo? Porque o Ronnie, ele não tinha batido a pose ainda, né? Eu não consegui pegar um frame melhor, porque quando ele vai bater a pose, infelizmente a câmera corta. Dá pra ver que o Samson, ele tá mais próximo da câmera, né? Então ele aparenta ser um pouquinho maior, tá certo? Do que ele de fato é por conta dessa proximidade, né? Mas presta atenção, cara, nas principais diferenças aqui, ó. Dorsal, tensor da face lata. Vocês estão vendo, né, cara, a diferença? Só que olha agora, eu mudei aqui poucos centímetros de diferença na projeção da dorsal no tensor da face lata. E a diferença, cara, é gigante. E é tão difícil, pessoal, surgir outro Ronnie Coleman justamente por conta desses detalhes. E quando eu faço, pessoal, esse tipo de comparativo, levando em consideração que são dois caras que têm genéticas extremamente fora da curva, e o Ronnie Coleman ainda consegue se destacar tanto assim, eu só tenho mais certeza ainda de que muito provavelmente nunca vai existir outro Ronnie Coleman. É tipo o Usain Bolt no atletismo. E o Ronnie Coleman simplesmente nasceu com a genética perfeita para construir músculo e a estrutura perfeita para encaixar esses músculos, entendeu? Então o cara conseguia ser freak e ser fluido. Nascer com tantos pontos positivos assim, cara, é de uma raridade muito grande. E ter a capacidade, um mindset de levar tudo isso ao limite é mais difícil ainda. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam desse comparativo falando aqui do Ronnie Coleman e do Samson Dauda? Curtiram? Querem que eu traga mais vídeo desse tipo? Caso você queira, tá certo? Deixa teu like, faz um comentário aí e obviamente, tá? Se possível, cara, utiliza meu cupom lá na Growth Suplementos, mano, apoia muito. Inclusive, pessoal, muito obrigado, tá certo? Mesmo que você não possa ajudar lá usando o meu cupom, você que sempre tá aqui curtindo, compartilhando meu vídeo aí com um amigo, tá certo? Comentando, isso me ajuda demais. Muito obrigado mesmo, pessoal. Tamo junto, valeu. É nóis.